Seja muito bem-vindo a mais um programa, mais uma engenharia reversa dos exames laboratoriais. Eu sou o João Baqui, sou médico veterinário atuante, fui professor na graduação por 6 anos, agora sou só na pós-graduação e estou aqui no Interpreta Vet para te fazer atender os pacientes com mais segurança, dominando a interpretação dos exames que você já solicita todo santo dia. E nesse episódio da engenharia reversa, eu quero te mostrar algumas coisas importantes sobre a avaliação renal do teu paciente. Sabe o que é que acontece? Muitas vezes você fica limitado a ureia e creatinina, ou às vezes SDMA, e eu quero te dizer que, na verdade, esses são marcadores tardios. Ah, mas o SDMA é mais precoce. Não, mas é tardio também sobre função renal. E aí eu te pergunto, cara, é importante você detectar lesão renal também? É importantíssimo. E, João, para que saber a localização da lesão renal? Será que é uma lesão tubular? Será que é uma lesão glomerular? Cara, você vai descobrir, né? Você vai procurar evidenciar para tentar identificar a causa de base que está levando a determinada alteração. Então, nesse episódio aqui, eu quero te mostrar um caso real em que você nitidamente tem a presença de uma lesão tubular, ou seja, por algum motivo você está tendo uma lesão tubular. Nesse caso, por uma hidronefrose, né? Vai provocar aumento da pressão intratubular, vai provocar isquemia, enfim, né? A gente tem alguns mecanismos de ação, mas aqui na engenharia reversa a gente vai explicar as alterações laboratoriais apresentadas nesse caso. Então vem comigo aqui. Né? É um caso bastante interessante porque ele vem de um histórico bastante complicado, né? Ele tinha cálculo e aí ele teve hidronefrose, não removeu duplo J e ficou no paciente durante muito tempo, enfim, né? Rompeu duplo J, ruptura de ureter. Então é um animal esculhambose, né? Que a gente chama, mas realmente falando sério agora, a gente precisa, né, identificar o que aconteceu com ele, né? Como é que está o rim desse animal, né? Apesar dele ter um granuloma, abscesso, tem histórico de mastocitoma, enfim, né? Mas eu vou pegar isoladamente as considerações relativas à lesão tubular nesse paciente, porque eu achei muito didática para te mostrar nesse momento. E na engenharia reversa dos exames laboratoriais, eu só te mostro casos clínicos reais, tá bom? Então, vamos dar uma olhada primeiro em algumas considerações. Lá, lógico, eu filtrei aqui para a gente poder focar na lesão tubular, beleza? Então, dá uma olhada. Primeiro, né, o que eu quero saber aqui? Olha, proteína total plasmática é aquela que você obtém através da refratometria, né? Apesar da proteína total sérica, através da bioquímica, ser mais sensível, a proteína plasmática total vai ser importante aqui para mim justamente porque não foi solicitada a proteína sérica total, só a plasmática. E a gente tem aqui uma proteína total 7. Né? E o que eu quero dizer? A gente olha que a albumina também está dentro do valor de referência. O que eu quero te mostrar é que, nesse caso, fica claro que o paciente não está apresentando hipoproteinemia, certo? Por quê? Você vai ver quando eu mostrar o resultado da urinálise que o animal apresenta proteinúria. E, muitas vezes, né, essa proteinúria pode cursar com hipoproteinemia, principalmente ou essencialmente nas lesões glomerulares. Por quê? Na lesão glomerular, você perde a seletividade, né, do glomérulo e acaba extravasando proteína que era para estar no plasma para a urina. E aí você tem uma proteinúria com, eventualmente, uma hipoproteinemia. Nesse caso, lesão tubular, você vai ter uma proteinúria, mas você não tem por que ter uma hipoproteinemia, e é exatamente o que está mostrando o exame aqui para mim, certo? Outra coisa importante, né, com todo esse histórico desse paciente, dessa fêmea, dessa cadela, né, é de se esperar que os rins já estejam, né, comprometidos, e a gente está vendo aqui o que? Num primeiro momento, uma creatinina discretamente elevada e uma ureia discretamente elevada ou moderadamente elevada. O que está acontecendo aqui? O animal teve uma série de complicações que provavelmente comprometeram a função renal desse paciente, mas você percebe que o caso dele, né, poderia não ter uma ureia e creatinina elevadas. Aqui a gente está vendo bem discreta, né, uma azotemia. E aí a gente percebe que, nesse caso aqui, o animal provavelmente perdeu a função,
já está perdendo a função. E quando a ureia e a creatinina elevam, a gente já pensa que pelo menos aí 75% da função renal já não existe, né? Mas mesmo assim, percebemos na urinálise desse paciente que existe uma lesão ativa, né? Então, a gente vai avaliar isso com cuidado. Outra coisa que eu queria te mostrar, e talvez seja uma das coisas mais importantes, né, é a dosagem de glicose, né? Aqui, só para puxar uma atenção, material soro ou plasma fluoretado é o seguinte: se tu vai realizar a glicemia imediatamente, você pode usar o soro, né? Ou até o plasma, beleza? O problema é quando você vai armazenar essa amostra. Por quê? Né? Você tem a glicólise provocada pelos eritrócitos. Então, se você não impedir essa atividade, você acaba subestimando o valor de glicose se ele não tiver em plasma fluoretado. Outra coisa importante: plasma fluoretado vai inibir a coagulação e também vai inibir a atividade glicolítica dos eritrócitos, né? E aí você tem uma preservação, uma conservação da glicose. Esse tubo serve para você fazer hemograma? De jeito nenhum, só vai servir para glicose aí, eventualmente lactato, beleza? Mas isso aí é um papo para outro momento. O que eu quero te mostrar é que esse animal tem uma glicemia adequada. Sabe por que eu peguei essa parte do exame? Porque não existe, você está vendo aí que não tem uma hiperglicemia, né? E, no entanto, você vai ver que na urinálise tem uma glicosúria. E aí você pensa, pô, como é que eu posso ter uma glicosúria sem ter hiperglicemia? Porque nos pacientes diabéticos que eu atendo, o animal tem eventualmente glicosúria, mas é por conta da hiperglicemia que está lá no plasma, né? Então, eu quero te mostrar exatamente esses aspectos esses bioquímicos, né, principalmente, para você confrontar isso e perceber que os exames laboratoriais, eles se conversam. É importante que eles se conversem. Então, eu vou falar de lesão tubular, eu ainda nem te mostrei a urinálise, mas eu só estou te colocando aqui o padrão, né, de exames desse paciente, para a gente ir e voltar, para a gente confrontar com esses aspectos bioquímicos aqui. Combinado? Então, agora vamos ver a urinálise desse paciente para a gente entender. Aqui eu coloquei a urinálise na íntegra, né? Você sabe que a urinálise é composta por exame físico, químico e sedimentoscopia, certo? Qualquer um que esteja faltando, você não pode chamar de urinálise, beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui primeiro. Que chama a atenção tem uma quantidade suficiente aqui para fazer uma boa urinálise, né? Qual é o mínimo? 5 ml. Abaixo disso fica complicado de você avaliar a sedimentoscopia, tá certo? Outra coisa que chama a atenção, a densidade aqui, ela, apesar de estar classificada como hiperestenúria leve, ela está 0,001 acima do intervalo que a gente chama de isostenúrico. O intervalo isostenúrico, colega veterinário, é o intervalo cuja a urina final tem a mesma osmolalidade, a mesma densidade urinária do que o plasma. Isso pode sugerir que não está havendo atividade renal, porque olha aqui, por isso que eu botei um néfron bonitinho aqui. O que acontece? A partir do momento que você chega na arteríola aferente, você tem a filtração aqui, você tem a cápsula de Bowman e você tem o ultrafiltrado chegando no túbulo proximal. Aqui, colega veterinário, a gente tem uma série de processos reabsortivos, aqui reabsorção de água, aqui, né, tende-se a ir diluindo a urina, e aqui com várias atividades, inclusive da aldosterona, do ADH, você tem aqui a reabsorção de água. Então perceba, colega veterinário, resumidamente, porque isso aqui não é uma aula de urinálise, né, mas eu quero te mostrar que concentrar e diluir urina é atividade, é função renal. Se eu tenho uma lesão, né, tubular, eu posso ter comprometimento tanto na diluição quanto na concentração urinária. E eu estou vendo que está muito próximo do intervalo isostenúrico, mas não está no intervalo isostenúrico. Mas na verdade, existem duas condições que podem afetar, né, ou superestimar uma densidade que estão presentes nesse exame. A primeira é a proteinúria, né? A proteinúria aqui, que foi, tá? Detalhe, foi confirmada através da relação proteína-creatinina urinária, a UPC, que deu 0,55, ou seja, um intervalo que já é
proteinúrico para cães, tá? Eu esqueci de colocar aqui, mas gravem. A relação proteína-creatinina desse paciente foi 0,55, ou seja, proteinúrico. Beleza? Então, a proteinúria pode superestimar uma densidade urinária. E a glicosúria também. Então, eu já posso considerar que essa densidade urinária realmente está menor do que ela está se apresentando aqui. Por quê? A proteinúria, que eu vou te explicar o porquê, e a glicosúria podem estar superestimando, mascarando uma densidade menor, certo? Então, eu posso acreditar que esse intervalo pode estar isostenúrico. Qual é o intervalo isostenúrico, João? É o intervalo de densidade urinária de 1,008 a 1,012, entendeu? Então, é por isso que eu realmente considero que esse paciente esteja isostenúrico. Então, vamos discutir as proteínas, né? A proteinúria que apresentou esse paciente. Olha só, numa lesão tubular, nós podemos ter proteinúria por alguns motivos. O primeiro motivo é que muitos aminoácidos são reabsorvidos pelo túbulo. Então, se o túbulo está ineficiente, você tem a não reabsorção de aminoácidos, de proteínas, e elas vão somar-se à urina final. Outra condição, a lesão tubular pode liberar proteínas de dentro da célula tubular, provocando o aumento da proteína urinária. E outra questão é a secreção que nós temos, né, num processo em que as células tubulares secretam uma proteína específica chamada de uromodulina ou proteína de Tan-Horsfall. Essas proteínas de Tan-Horsfall, ela tem uma matriz mucoproteica que está presente na lesão tubular, e quando existe essa secreção mucoproteica lá no lúmen tubular, dá uma olhada aqui, né? Vamos supor, tem uma lesão tubular aqui, e aí você tem a secreção aqui de uma matriz mucoproteica. Percebe que essa secreção, ela vai meio que tomar a forma do túbulo? Sim, né? Ela fica com uma forma cilíndrica. Opa, eu já ouvi falar nisso, né? O cilindro, né? Cilindro epitelial, quando você tem descamação por conta de lesão, cilindro granuloso, cilindro sério, são, né, sugestivos de lesão tubular, tá certo? E a gente vai encontrar cilindro aqui? Vai, tá ali embaixo. Mas vamos lá, a proteína eu já te expliquei, né? A proteinúria tubular, ela é presente, ela pode mascarar o intervalo isostenúrico que tu tá vendo ali em cima, tá bom? Então, presta atenção nisso. Agora, uma outra coisa que chama a atenção é a glicosúria, né? Você viu, vou voltar aqui, que o animal não tinha hiperglicemia, né? Então, por que ele tem glicosúria? Olha só, a glicose, C6H12O6, é uma molécula muito pequena. Então, a glicose que está no sangue e que passa ali pela arteríola aferente, atravessa a barreira glomerular tranquilamente, tá? Mas por que ela não aparece na urina? Porque 100% dessa glicose é reabsorvida pelos túbulos. Então, quando você tem uma disfunção tubular por lesão, você compromete essa absorção, essa reabsorção de glicose tubular. E aí, o que acontece? Essa glicose cai na urina, né, provocando uma glicosúria sem hiperglicemia, né, porque a hiperglicemia provocada pela diabetes mellitus, por exemplo, vai superar ali na urina o limiar de reabsorção tubular, mas nesse caso não precisa, né, porque o túbulo já está lesionado, então qualquer quantidade de glicose vai sofrer, né, nesse processo aí de reabsorção, ou seja, não vai sofrer o processo de reabsorção, e aí nós teremos uma glicosúria sem hiperglicemia. Então, sempre que você pega uma glicosúria, é importante você fazer a glicemia desse paciente. Por quê? Você precisa desse dado para entender melhor essa situação, beleza? E essas lesões tubulares, né, podem ser, essa incapacidade de reabsorção pode ser congênita, mas na maioria das vezes é adquirida, beleza? Seguindo aqui, colega veterinário, outra coisa que é importante quando a gente olha a sedimentoscopia é, lógico, você vai olhar para o valor de referência, mas tem uma coisa importante que muita gente não te fala. Esses valores aqui, pessoal, são de valores de referência para uma urina concentrada. Essa urina está concentrada? Não.
Essa urina não está concentrada. Então, até pequenas aparições aqui podem ser extremamente relevantes. Como é o caso, olha aqui, de células caudadas, né? Uma cruz, só que é uma cruz em urina que não está concentrada. Uma cruz numa urina que não está concentrada é mais relevante. E aí eu tenho aí células caudadas que refletem uma lesão pélvica, da pelve renal, né? Da pelve renal, né? E aí isso aqui, mesmo que, né, sendo rara numa urina diluída, ela deve ser levada em consideração. Então parece haver uma lesão de pelve renal. E aqui, para fechar a cereja do bolo, né? Cilindros granulosos, 2 cruzes numa urina que não está tão concentrada. Então, o que é o cilindro granuloso? Você tem a lesão renal, você tem a exudação, a secreção de proteínas Tan-Horsfall. O que acontece? Nessa matriz mucoproteica, com a lesão tubular, você tem o quê? A descamação dessas células tubulares. Essas células tubulares epiteliais vão se grudar nesse cilindro. E num primeiro momento, quando as células estão grudadas nos cilindros, a gente chama de cilindros epiteliais. Só que o que acontece? Com o passar da degeneração tubular, você vai tendo aí, né, maior degradação dessas células epiteliais, e aí você tem células já meio grumo, meio resquício de célula grudando nessa matriz. E aí você vai chamar de cilindro granuloso. E num outro momento em que as células já meio que esses resquícios já não estão presentes, você tem um aspecto de cilindro com aspecto de cera. E aí a gente chama de cilindro séreo, que sugere uma degeneração tubular avançada, né, em torno aí de 3 a 5 dias. Então é importante você ver que cilindro epitelial, cilindro granuloso e cilindro séreo são sugestivos de lesão tubular, tá bom? E aí, granuloso tem uma certa, mais, vamos dizer assim, tem o prognóstico mais desfavorável e o sério piorou. Por isso que a gente brinca, quando vê cilindro sério, com C, tá? Séreo, de cera, a coisa tá séria. Por quê? Porque quando a gente encontra esse tipo de cilindro no laudo, é porque realmente está havendo aí, provavelmente, uma degeneração tubular avançada. Certo, colega veterinário? Então, para você realmente dominar a interpretação desses exames, você vai aqui comigo na engenharia reversa para entender realmente o que aconteceu numa lesão tubular, o que eu espero numa lesão tubular, para além do exame da urinálise, quando a gente compara com os bioquímicos que foram realizados também, certo? Então, esse programa da engenharia reversa, eu quero justamente te mostrar na prática que é possível você dominar a interpretação de exame laboratorial, você ficar menos frustrado na tua rotina. Então, eu tenho mais episódios dessa engenharia reversa, dá uma procurada, tá? Porque tu vai encontrar, e é importante você saber, né, que um caso de lesão tubular, porque o teu próximo caso pode ser um muito parecido com esse, e aí você vai ter mais destreza, você vai ter mais a experiência de campo de batalha para identificar esse tipo de alteração, certo? E se você quer realmente, né, continuar recebendo materiais gratuitos do Interpreta Vet, você entra na comunidade que eu deixei no WhatsApp, aqui nos comentários, né? E aí você vai entrar lá, aulas gratuitas. Você vai ter uma aula gratuita toda segunda-feira às 10 horas da manhã. Você vai ter áudios do Interpreta Vet com conteúdo de valor. Você vai ter também os links para acessar eventuais postagens que nós fizermos, vídeos que nós fizermos, entrevistas que nós fizermos. Então você vai entrar na comunidade do Interpreta Vet para você poder atender os seus pacientes com mais segurança, dominando a interpretação de exames. Espero que eu tenha te ajudado, assim como os outros colegas agradecem lá nos outros episódios da Engenharia Reversa, mas o importante é que nesse aqui você preste atenção, anote tudo, porque pode ser o seu próximo caso. Beleza? Então, um abraço para você e não esquece que interpretar é salvar.